agora a gente vai bater papo e esclarecer as dúvidas sobre enxerto ósseo. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio o Dr. Luiz Antônio Mazzucchelli Cosmo, que é mestre e especialista em implantodontia. Tudo bem, doutor? Prazer sempre te receber aqui, viu? Sempre é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu já convido as pessoas a ligarem ou mandarem a sua pergunta nas redes sociais, lá na fanpage facebook.com/Jaqueline Stefano Inbox, ou você liga 0 operadora 11 3337 5886. Doutor, por muitos motivos, implante é uma necessidade para muita gente, né? Hoje o implante, ele tomou uma proporção tão grande em relação à reabilitação oral, que eu diria que é quase... Eu não imagino fazendo odontologia sem os implantes. Uhum. É uma técnica, acho que foi um divisor de águas para a odontologia, porque as soluções que a gente tinha anteriormente eram próteses fixas. A dentadura, né? Dentadura para quem não tinha dente nenhum. Uhum. E próteses fixas para quem tinha perdas parciais de elementos tipo dentais. 1 ou 2 dentes. E aí você desgastava dentes vizinhos, vários dentes. Aí o que te obrigava a fazer o tratamento endodôntico, o tratamento de canal, e aí você já fragilizava esses elementos, né? Doutor, uma curiosidade que eu tenho é a respeito, quando a gente fala a respeito do implante, a evolução que a gente tem. As técnicas vão mudando. Quando eu trago odontologistas, dentistas, cirurgiões aqui no programa, eles sempre falam que o Brasil, ele está muito bem colocado quando a gente fala nesse critério. O senhor concorda? Eu concordo. E tem um dado talvez que muita gente desconheça. 20% dos dentistas do mundo estão no Brasil. Uau! É muita coisa. Então, isso é um Para isso dado... nós estamos bem, né? Não, e são 20% de todo mundo. A população de dentistas mundial, 20% está no Brasil. E se especializam lá fora? Isso que eu ia te perguntar. Alguns, quando tem a oportunidade, sim. Eu, por exemplo, tive o privilégio de fazer isso na década de 90. A minha carreira foi muito importante. A gente acabou desenvolvendo muitas técnicas precocemente, né? Eu, com 20 e poucos anos, já fazia reconstruções grandes, que muita gente leva, às vezes, uma década para aprender no Brasil. Hoje era inimaginável você fazer um enxerto grande no Brasil na década de 90 só com técnicas oriundas do país. Não tinha como. Agora, doutor, uma coisa importante também sobre implante, eu gostaria que o senhor colocasse, muitas vezes as pessoas falam, eu perdi um dente por N motivos, porque não tratei, porque deu um canal, foi maltratado, tive que retirar esse dente, arranquei. E tudo bem, vou seguir a vida assim porque ele está no fundo, ninguém vê. Não é bem assim que funciona, né? Esse é um argumento muito utilizado e muita gente não sabe que os dentes se movem. Mas eu não vejo ele se mexer, é igual planta. Você não vê, se não estiver ventando, você não vê ela se movimentar. Eu sempre costumo usar fazer essa analogia. E é muito importante que as pessoas saibam que o elemento dental, na ausência dele, os vizinhos vão ter tendência a mesializar, principalmente, alguns, outros fazer movimentos desse gênero, ou de cima ou de baixo, o antagonista a ele, sofrer o processo de extrusão, que é ele, ainda a gente fala vulgarmente, nosso dente cresceu na boca, o vizinho de cima, né, ou o vizinho de baixo, ele extrui, ele busca o contato oclusal, e não tem, ele vai destruindo. E para resolver isso é um pouco mais complicado, tem que fazer o canal desse dente, desgastar, fazer uma coroa nesse dente que está destruindo. Então, assim, perder o dente, hoje os implantes imediatos é uma realidade muito grande. É carga direta, não é isso? Não, é implante imediato. Você extrai a raiz e põe o implante imediatamente. A carga vem depois. Dá para fazer isso no mesmo dia? Sim, você extrai a raiz e instala o implante. E às vezes você faz a carga imediata, que é parafusar um provisório no mesmo dia ou no dia seguinte. Ou até no mesmo ato. Mas e depois de quanto tempo pode pôr o fixo? A definitiva de porcelana, normalmente, vamos dizer assim, 3 meses, de 3 a 6 meses. Tem que ter essa espera, né? Dependendo do implante, do sistema utilizado, de 3 a 6 meses é o ideal para guardar o início da sua integração. Doutora, eu quero entender algumas coisas do que pode acontecer na boca. Então vamos imaginar uma pessoa que resolveu se cuidar e ela tem ausência de mais de um dente. Vou dar aqui o exemplo de 2. Só que eles não são próximos. De repente, um é de um lado e o outro é de outro. Dá para fazer tratamento simultâneo? Dá. Dá para fazer no mesmo dia, já aproveitar? Já coloquei 10 implantes no mesmo dia, no mesmo ato cirúrgico. Tudo vai da técnica, tudo vai do emprego dos materiais adequados, né? Do sistema que te favoreça, vamos dizer assim, agilize o processo, né? Então hoje as cirurgias são muito mais dinâmicas, né? A gente tenta otimizar mais o processo de intervenção cirúrgica de forma que o paciente sofra o mínimo possível. Por isso que os enxertos hoje tomaram uma proporção diferenciada em relação aos materiais. A gente tem N biomateriais hoje super acessíveis e de excelente previsibilidade. Então pode fazer sim, deve.
Então vamos... Até aproveitando o gancho do início do programa, para você evitar que o paciente medique com antibiótico em outras etapas. E o grande problema do paciente, aproveitando esse assunto, que eu acho que é importante deixar claro para quem está escutando, não há problema em tomar antibiótico. O problema é tomar antibiótico de forma inadvertida. Então o paciente tomar antibiótico 2 dias, melhorou um pouquinho, ele para de tomar. E tem que tomar. Quem nunca fez isso? A gente faz. Começou a tomar antibiótico 7 dias, impreterivelmente 7 dias. A não ser que ele seja um antibiótico de 3 dias, como a azitromicina, que às vezes tem a posologia de 1 comprimido ao dia por 3 dias, ok. Mas começou um antibiótico e a posologia de 7, 10, 15 Mesmo que os sintomas pararam, você tem que ir até o fim. Tem que tomar. Porque você cria uma resistência bacteriana, né? Como o João falou, vou deixar os bichinhos mais fortes. E aí quando você precisar desse antibiótico numa segunda tomada, numa segunda oportunidade, não vai funcionar. Aí você tem que mudar para um antibiótico mais forte. E aí quando você tem uma doença muito grave, talvez na velhice, aquele antibiótico tem que ficar buscando antibióticos de primeiro espectro, de ação, muito fortes. Né? Então é bem importante, acho que esse comentário. Doutor, vamos entender então sobre a situação óssea da pessoa para que possa ser feito o implante. Explica isso pra gente. Então, o implante, para quem ainda não sabe, acho que muita gente já tem conhecimento, é um parafuso de titânio, funciona como uma raiz artificial. O indivíduo perdeu o dente, extraiu o dente, saiu tudo. E se ele não faz nada no ato da extração, aquele osso atrofia. O osso local, na região onde foi perdido o dente, ele vai desaparecendo, ele vai atrofiando, porque ele não tem função. E principalmente na região frontal, a reabsorção já é, no primeiro ano, de 30% a 35% do volume ósseo, em região anterior. E é uma região estética. Então o que a gente busca fazer? Removeu a raiz, já coloca o implante imediatamente e faz o enxerto simultâneo. Isso aí é um tratamento estético. Em casos mais avançados, onde o paciente perdeu o dente 30, 40 anos, ou está usando uma prótese total, uma dentadura, ruga dentadura, por um período de tempo já, vamos dizer, extenso, ele já tem uma massa óssea muito já precária, atrofia muito. Aí você tem que usar o quê? Hoje a gente está começando a usar os fatores de crescimento juntos, que são os PRFs que eu falei. Então a gente pode estimular isso? Falar sobre isso? Pode. Hoje a gente colhe o sangue do paciente, centrifuga e turbina, entre aspas, esse enxerto com o plasma rico em fibrina. Que legal. Plasma rico em fibrina. Esse plasma rico em fibrina tem fatores de crescimento, tem plaquetas. Então, peraí, é aquela história de tirar o sangue, é isso mesmo? Isso. Porque a gente sabe que, eu sou mulher, sei muito bem que para tratamento estético existe o plasma. Você tira o sangue, ele vai para uma máquina, separa e depois você deposita no lugar que você quer, por exemplo, no rosto. É a mesma máquina? É o mesmo conceito, com centrifugação em rotações por minuto, diferente tempo. É uma mesma máquina que faz todo isso? É uma centrífuga. Interessante. Tem fotos aqui, nós vamos mostrar. A centrífuga, você vai centrifugá-la por 12 minutos, esse sangue, aí você vai separar o hematócrito, que é a parte vermelha, do plasma rico em fibrina, que é a parte mais amarela. Ele é meio transparente, né? Ele é meio amareladinho, aí você prepara ele, fica como se fossem umas membranas, assim, como se fossem umas tiras. Você coloca aquilo sobre o enxerto e também tem a parte líquida, que você mistura no pó do enxerto e leva nas cavidades na região que você quer. Então aquilo ajuda você a... Sai de você mesmo, volta para você. É autólogo, exatamente. Não tem nenhuma contraindicação, nenhuma rejeição, porque vamos dizer assim, um procedimento com o seu próprio sangue. Não está pegando sangue de ninguém, osso de ninguém, enfim. Fantástico. Doutor, você trouxe alguns exemplos pra gente, né? Fica à vontade. Tá. Então aqui nós temos a imagem da centrífuga. Olha aqui, a centrífuga é uma centrífuga que ela vai fazer a rotação do plasma. Então aqui está o plasma pronto, olha só. A gente consegue enxergar. Eu queria entender um pouco sobre como ele é. Fiquei na dúvida, doutor. A gente retira, como retira o sangue para um exame, é isso? Isso. Então olha aqui, a gente tem aqui o osso, né? O osso está aqui, nessa imagem. O pó do osso, junto com o líquido do PRF. Ok? E aqui, nesse outro lado, a gente tem as tiras, tá vendo? Faz umas tiras. São pedaços, partes, assim, parece umas tiras mesmo. Parece uma tira de uma membrana, assim, uma película, que eu vou cobrir o enxerto, né? Vamos seguindo aqui o caso. Ai, meu Deus. Olha só, aqui é uma abertura, né? A gente tem aqui a abertura, pode projetar aqui. A gente tem a abertura aqui de uma região da maxila, né? O maxilar superior. Então, olha lá, a gente vai colocando o osso no local, né? Esse osso vai... E aí a gente coloca a tira do PRF aqui, ó. Então o plasma aqui em fibrina está aqui, mais ou menos, né? A gente tem essa região aqui, ó. O PRF. Então ele cobre o enxerto e vai turbinando.
vai melhorando, vai acelerando o processo de reparo. Aí a gente pode cobrir com uma tela também. Nossa, que interessante. No local. A gente tem aqui a tela. E aí depois dessa tela a gente faz a sutura. Olha só lá. Então o paciente ele é suturado. Após 6 meses após, a gente coloca os implantes. Olha a imagem radiográfica já dos implantes no arco superior aqui. Né? Os implantes já instalados. O paciente fica sem nada por um tempo? É isso que eu queria entender. Às vezes deixa uma prótese provisória. Ainda mais se for na frente, tem que dar uma ajudada. Às vezes deixa uma prótese provisória. E às vezes o paciente fica sem dente nenhum mesmo. Às vezes não há condição de deixar dente nesse indivíduo. É muito raro deixar um paciente sem prótese. Muito raro. Concluído o caso, então, a gente tem a imagem final aqui. Olha só a prótese pronta. Que perfeição. E ela vai ser levada para a boca. Né? Aí. Então é o caso concluído, né? O paciente usava uma dentadura muito precária, onde caía todo o tempo. Hoje ele tem uma prótese fixa sobre implante, com esse aspecto final, uma oclusão bem estabelecida, enfim. É o caso concluído. Tenho muitas perguntas para fazer, então vamos lá. Uma delas é, isso é um processo cirúrgico? Como é que quanto tempo pode durar? Como é que funciona? Então, esse é um processo que é feito num dia só. É cirúrgico? É cirúrgico. Hoje, por sinal, nós vamos fazer um caso, o paciente está aguardando, quando saindo do programa, a gente vai fazer um caso de uma área pequena. Essa é uma área, a gente pegou uma área já logo extensa, grande, para mostrar para quem está em casa. Antigamente internava o paciente no hospital, anestesia geral. Hoje o paciente que é muito amedrontado, a gente pode fazer sedação na própria clínica. Tá. O anestesista vem, ele é sedado. Eu não gosto de sedar com óxido nitroso, eu abandonei essa técnica. Eu prefiro trazer um anestesista, que é um profissional habilitado para isso. Ele faz uma sedação no paciente, o paciente fica sedado, quer dizer, não está anestesiado geral, ele está respirando, ele está normal. Só que ele está, vamos dizer assim, sedado, dopado, então ele não lembra do que acontece depois. Então na hora que ele volta, ele fala, nossa, o que aconteceu? Está pronto. Está pronto. Né? Agora, em caso que não há necessidade de sedação, anestesia local. Por exemplo, um ou dois dentes, pode ser uma anestesia local. Mesmo a maxila, como eu mostrei aqui, esse caso todo, foi anestesia local, anestesia todo o arco, faz a incisão, faz o preparo. Essa escolha, então, é pessoal. Então, se a pessoa falar, não, para mim é tranquilo, beleza. A não ser que seja um procedimento que eu percebo que o paciente seja muito apavorado, complicado, ou é muito extenso, eu sugiro. Olha, é melhor fazer no ambiente assim, acho que vai se dar melhor. Por isso que é importante a experiência do cirurgião também, né? Conhecer, até na saber. Conversa o senhor já sente, a gente sabe, o paciente sabe. O paciente que senta e conversa, ele sabe distinguir. Hoje ninguém é bobo. Todo mundo sabe, todo mundo que precisa fazer pesquisa, conversa. Então, eles sabem do que se trata. Né? Ninguém é leigo no sentido de percepção. Você pode não entender o que é melhor, o que não é melhor, qual é o melhor sistema. Não cabe ao paciente decidir qual é o melhor sistema, qual é a melhor prótese, né? Cabe ao profissional sugerir, mostrar as imagens, como eu sempre faço com os pacientes. Olha, o que eu tenho para você é isso, eu tenho esse e esse. Você quer esse ou você quer esse? Você escolhe o que você quer e aí a gente aplica. Porque para mim, tudo que envolve, não só a odontologia, tudo que envolve um tratamento que você vai fazer, uma prótese que uma mulher escolhe colocar, uma cirurgia, a indicação tem que ser correta. E ninguém melhor do que o profissional para indicar, não é verdade? Por isso que tem que haver uma relação de confiança. Não adianta o paciente dizer, olha, eu não estou muito seguro. Porque às vezes foi o marido e a mulher e a indicação vai ser uma para o marido e outra para a mulher, não é verdade, doutor? Eu não me sinto seguro, eu não estou bem. Ele tem que estar seguro, confiante, entendendo o que vai ser feito. Se tiver dúvida, pergunta, me manda mensagem. Eu sou bem acessível nesse sentido. Bem próximo dos pacientes. Eu acho que tem que ficar claro, o paciente tem meu celular para tirar dúvidas, para pós-cirúrgico principalmente. E é um tratamento que tem que haver paciência. Eu sempre digo isso. Comigo o paciente tem começo, meio, tanto que eu mostro o caso aqui, o começo, o meio e o final. Não é de um dia para o outro. Não é de um dia para o outro. Tem casos que a gente faz carga rápida em 2, 3 dias. Carga rápida em 1 hora. Às vezes dá, mas não serve. Vamos dizer, essa dita propaganda, entre aspas, não serve para todos os casos. E muita gente me questiona isso. Não dá para minha aplicar. Vizinha fez, eu ouvi que não sei quem fez, isso é particular, né? Exatamente, não dá para aplicar em todas as situações. É uma condição. Tem que haver o discernimento do paciente para ele entender. Olha, tem casos que dá, tem casos que não dá. Não dá para ele escutar em algum lugar e dizer, nossa, vou sair fazendo carga rápida. Eu faço bastante carga imediata, mas não é todo caso que a gente consegue aplicar. Tem que haver bastante osso, tem que haver uma série de fatores aí que vão favorecer a aplicação. Doutor, algumas
doenças que infelizmente são comuns. Eu ouço muita gente falar que tem como gengivite, atrapalham na hora de fazer implante? A gengivite é a inflamação da gengiva ao redor do dente. É importante que fique claro isso. No implante não há gengivite, há mucosite. A mucosa em volta do implante vai formar uma inflamação. Certo. Quando isso evolui para uma doença do osso ao redor do implante, é uma periimplantite. Tá. Quando é no dente, é uma periodontite. Né? São nomenclaturas importantes, mas as duas situações são completamente adversas para o implante. O implante não pode ter placa bacteriana, não pode ter sujeira em volta dele. Ele é um material aloplástico dentro do osso. Se você tem um dente, você tem ligamento periodontal, você tem fibras periodontais que ligam o osso, a raiz, até o tecido gengival, todo o processo ali, vamos dizer assim, o nicho ecológico, biológico, perdão, o nicho biológico que o dente tem. No caso do implante, você não tem essas fibras, você tem só o implante e o osso. É muito mais fácil você perder um implante do que perder um dente. Perfeito. Isso é importante ficar claro. Vou falar já sobre os cuidados com o implante, mas uma pergunta que eu gostaria de fazer, para a gente poder esclarecer, a pessoa pode voltar a trabalhar depois de quanto tempo? Porque eu acho que esse é um grande ponto de interrogação, que todo mundo me faz. Às vezes no dia seguinte, dependendo do implante, faz um implante ou 2, até 3, no dia seguinte está apto. Uma cirurgia de reconstrução de enxerto um pouco maior, a gente sugere que fique umas 48 horas de repouso, até para evitar... Eu penso o seguinte, quem não trabalha de fim de semana, aproveita, faz uma sexta-feira e descansa o fim de semana, né? Porque ninguém hoje está podendo perder dia de trabalho, na verdade. Hoje não tá, o Brasil não está muito para... Não, vai que eu coloco outra pessoa, infelizmente a gente sabe que a lógica no mercado corporativo é assim, né? Outra pergunta dói depois? Como é que funciona? Tem medicamentos? Conta pra gente. Então, a parte farmacológica do implante ela é muito importante. Quais são os fatores que te ajudam a, vamos dizer, prevenir a dor? Desde a anestesia, então você pode fazer aplicar uma pomada pré-anestésica, né? No caso do paciente que está sendo sedado, ele não vai sentir dor. Ele pode até sentir dor, mas ele não vai lembrar da anestesia. Depois de tudo bem anestesiado, você dá uma medicação pré-operatória de antibiótico e anti-inflamatório. Eu tenho como terapêutica essa conduta. Antibiótico pré-operatório e anti-inflamatório pré-operatório. A gente toma no mínimo 1 hora antes, algum caso de infecção, algum local mais delicado, eu mando tomar até 24 horas antes. Um bom antibiótico, um bom anti-inflamatório e uma boa técnica cirúrgica, tentando prevenir ao máximo a morbidade desse paciente, faz um pós-operatório tranquilo em nível de dor. Nível de dor. Incômodo no primeiro dia, a região fica dolorida logo após a cirurgia. Mas assim, eu não tenho o paciente me ligando, dizendo eu estou morrendo de dor por causa de uma cirurgia de implante ou de enxerto pós-operatório. Porque a gente medica direitinho com analgésico, depois do analgésico pós-operatório. Então, uma boa medicação, seguindo exatamente o que é muito difícil, poucas pessoas seguem direitinho, e eu sei disso, não vai ter dor. Doutor, tem algumas perguntas chegando. Eu quero agradecer a Winnie, a Ivanice, o Rafael Jesus estão mandando mensagem pra gente. Entre elas, uma em caso de acidente de pessoas jovens que perderam dentes. Então, pode ser que, eu não sei exatamente o que é, mas se caiu, bateu o carro, enfim. E essa pessoa tem seus 14 e 15 anos. Estão perguntando aqui sobre adolescentes. Eu já coloquei essa faixa etária porque eu imagino que o processo deve ser com dentes definitivos. Já dá para fazer implante e os jovens podem ter deficiências nessa questão óssea também? Então, a pergunta é excelente. Em pacientes que estão em crescimento não pode fazer implante. Normalmente um menino, um adolescente ainda está crescendo. O que tem que ser feito? Se o dente for perdido, extrai o elemento, já extraiu no próprio acidente, faz uma consulta, a gente avalia a condição óssea naquele instante, vê se vai precisar fazer alguma sutura, enfim, tirar aquele quadro agudo do acidente. Isso normalmente é feito no hospital, com algum bucomaxilo. Depois disso a gente faz os exames radiográficos, complementares, faz uma provisória para ele não ficar sem, normalmente um aparelho móvel de encaixe com os dentes provisórios, um aparelho fixo onde os dentes ficam presos em brackets provisórios. E aí quando a gente atingir a idade adulta, mulher aos 18, homem aos 20 mais ou menos, aí sim pode proceder a colocação de um implante. Até para isso a gente amadurece mais rápido, é isso? A mulher para de crescer antes que o homem, né? Aí depois disso é feito, avalia-se a condição óssea desse indivíduo, e aí até lá, se ele perdeu o dente com 13, 14, 12 e teve um trauma, provavelmente porque são os dentes da frente, vai perder osso. E possivelmente
bem grande a probabilidade que ele vai ter que fazer um enxerto ósseo naquele local. Não vai escapar não, dificilmente. Então, às vezes o adolescente quebra o dente, cai, vai procurar um dentista para ele te orientar o que fazer no primeiro momento, exatamente, né? Porque simplesmente arrancar também e não deixar nada lá, como o senhor explicou pra gente, podem caminhar os dentes, né? Então tem que ser feito alguma coisa, né? Para não atrapalhar os outros dentes. A gente tem que manter o espaço. É um mantenedor de espaço, para que os dentes... Os dentes podem andar e exatamente, você fica com aquele espaço, a criança está crescendo, vai crescendo, o arco dentário, vamos dizer, a parte óssea vai expandindo, vai crescendo, os dentes vão saindo de posição. Então você tem que... O aparelho vai ser imprescindível desse paciente, ou fixo ou móvel, aí tem que analisar, o ortodontista tem que avaliar, o implantodontista pode participar. Eu tenho, por exemplo, minha irmã é ortodontista, então a gente consegue fazer um trabalho interdisciplinar nesse sentido, para casos como esse. A gente tem alguns casos assim, e tem pacientes que nascem sem o incisivo, nascem com o incisivo deitado aqui, aí tem que extrair o incisivo, cai numa situação parecida com essa, espera fazer 18, 19 anos e aí faz a extração. Aí tá com caso de andamento assim, aí segue. Doutor, para a gente caminhar para o fim do bate-papo, eu queria que o senhor só explicasse para a gente uma pergunta que eu acho que vem aqui na minha mente, deve vir na mente dos telespectadores, daqueles idosos, daqueles que usam mesmo a dentadura. E muita gente comenta, eu tenho vergonha de ir para um restaurante porque pode cair. Por mais que a gente veja várias propagandas sobre como colar bem a dentadura, eu vejo essa dúvida constante para os idosos. Dá para fazer o tratamento ósseo, porque muitos deles têm esse problema, e em seguida fazer vários dentes? Dá para fazer isso em idosos? Sim, não só a questão do restaurante, tem uma outra questão que é bem delicada, internação. O paciente é internado e aí ele tem que fazer alguns exames. Constrangedor, né? E aí ele tem que tirar a prótese, aí ele vai receber as visitas, aí ele perde peso quando ele está um período no hospital, a prótese não para mais. Então são fatores muito delicados. E tem qualidade de vida mesmo. Eu sempre falo isso para os meus pacientes mais velhos. Eu tenho uma senhora que eu coloquei implante nela, a dona Idalina, em outubro do ano passado, 94 anos. Ela perdeu esses 3 dentes frontais inferiores e tinha condição, passou por 8 especialistas e ninguém quis mexer. Eu pedi uma série de exames para ela, conversei com o cardiologista e falei, olha, tá ótima. E a minha técnica às vezes não vai nem corte. Então foi uma cirurgia de 25 minutos, colocamos 2 implantes, super tranquilo. O enxerto já é um procedimento um pouco mais pesado. Assim, então, mas às vezes a gente faz paciente com dentadura, dificilmente um paciente com mais de 85 anos vai procurar o consultório para fazer implante usando dentadura. Se ele chegou com a dentadura até essa idade, ele segue. Ele provavelmente vai seguir, né? Ele procura mais a faixa dos 70, 60, 50 também, 50, 60, 70, 70 e poucos anos. Aí o paciente tem saúde boa, ele consegue encarar um procedimento de enxerto como esse que eu mostrei aqui, em ambulatório, em nível de consultório. Porque é um enxerto com pouca... É uma morbidade relativa, mas não é uma coisa que ele não consiga sobreviver aquilo. E com os fatores de crescimento, como o PRF, que nós citamos aqui no programa, ele tem um resultado super favorável. A previsibilidade é excelente. E doutora, a gente fala que com tantos profissionais, a nossa perspectiva de vida só aumenta. Se a gente vai viver mais, a gente tem que viver com qualidade. Então, se perdeu alguns dentes com 50 anos, gente, se a gente viver até 100, vamos imaginar que vamos viver. Temos que ter qualidade de vida para isso, não é? A nossa geração é uma geração que centenária, possivelmente. Salvo algum acidente de percurso, não só acidente automobilístico, de avião, enfim, mas às vezes uma doença que vem não foi diagnosticada com antecedência, então aí é um pouco de... Cara, é aquilo que a gente fala sempre, né? É divino. Deus sabe a hora de você partir, cada um tem o seu tempo. Então assim, é muito difícil a gente palpitar e ficar... Tem várias opiniões sobre isso, né? Mas e eu ainda penso o seguinte, a gente não sabe se vamos sair daqui, vamos continuar vivos. Então, que todo o tempo que a gente estiver nessa terra seja com qualidade. Eu enfatizo de qualquer maneira, né? É fundamental. A qualidade de vida é imprescindível. Mas não fez os dentes que queria tanto, faça. E hoje, pra gente finalizar, lógico que eu não vou perguntar aqui valores, mas sim condição para todo mundo conseguir fazer, não é, doutor? Tem. E hoje um procedimento como esse, ele é feito por etapas. Muitas vezes tem que fazer um enxerto primeiro, aí espera os 6 meses, que é o tempo que o enxerto leva, 6 meses, de 6 a 9 meses. Você passou esse período, aí coloca os implantes. Então quem tem implante para colocar só direto, sem enxerto, ganha tempo. Agora, quem tem que passar pelo procedimento de enxerto, às vezes desanima e fala, não, depois de 2, 3 anos tá tudo pronto, aí ele fala, putz, poderia ter feito. E o tempo passa assim, né? É verdade. Por que eu não fiz o enxerto? A qualidade de vida não tá só no fator, eu não tiro a prótese mais. O céu da boca não existe. Você mastiga muito melhor. Eu vejo os pacientes que eu coloquei, que tinham dentadura e que hoje, 2, 3 anos depois, tem a prótese. Nossa, a autoestima, a pessoa é outra.
Muda ela começa a articular mais, ela perde aquela timidez provocada pela prótese, mesmo que ela não seja tão tímida, tem diferença. Claro, sim. Tem muita diferença. Doutor, um prazer te receber aqui sempre, viu? Espero te receber até o fim do ano ainda. Sim, vamos falar de outros assuntos. Quem quiser entrar em contato tem o site www.luiscosmo.com.br e o telefone da clínica 0 operadora 11 3262 0094. 3262 0094. Mais uma vez, obrigada, uma ótima tarde, doutor. Eu que agradeço, então todos uma boa tarde.